Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Lilt Christian falando aqui. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica rápida respondendo a dúvida da Neuza Turrini, que comentou em um vídeo de InDesign. Ela gostaria de saber como inserir imagens e ancorá-las em um projeto feito no InDesign para exportar esse projeto em EPUB. Para quem não sabe, o EPUB é o formato nativo aí da maioria dos leitores de e-books disponíveis no mercado, Amazon, Saraiva, enfim, qualquer leitor de e-book geralmente lê formatos EPUB. Antes de começar esse vídeo, uma dica marota: até o final desse mês aqui, o meu curso de InDesign lá na Suite Criativa está com um desconto especial por apenas R$ 99,00 até o final do mês de junho de 2017. Apenas o meu curso de InDesign, o link vai ficar aqui na descrição. Vai estar saindo por apenas R$ 99,00. No curso você vai aprender todos os segredos do InDesign, como diagramar livros, e-books, revistas, jornais. Você vai ficar fera aí na diagramação desse tipo de projeto, usando a melhor ferramenta do mercado para isso, que é o InDesign. Bom, mas vamos lá para a dúvida da Neuza. O que ela provavelmente está construindo, na verdade, é um arquivo com mais ou menos esse formato, tá? Eu utilizei aqui um textinho corrido padrão só para dizer que eu tenho um e-book, ok? Esse aqui mais ou menos é o padrão que você utiliza quando está diagramando um e-book. E ela quer inserir imagens para que, quando ela exportar no formato EPUB, essas imagens fiquem ancoradas no lugar certinho, tudo bonitinho. Para quem não sabe, fazer e-book realmente dá um pouquinho de trabalho, principalmente se você não conseguir formatar corretamente as suas imagens, os seus índices, os seus estilos, enfim, você precisa controlar isso muito bem para que você tenha um resultado satisfatório. E existem várias maneiras de você inserir imagens e ancorá-las ao seu texto. O que a gente precisa fazer é inserir uma imagem e determinar no InDesign qual vai ser a posição dessa imagem para que ela fique ali sempre, independente do tamanho da tela do usuário, tá? Se ele lê numa tela maior, menor, essa imagem vai ficar sempre na mesma posição relativa ao texto. Eu dei uma dica básica lá de como a Neuza pode fazer isso, ok? Ela pode simplesmente inserir, copiar e recortar e colar, o que eu vou mostrar agora, mas existem outras maneiras. Primeiro a gente vai importar a nossa imagem clicando no menu File Place, que seria arquivo, importar ou inserir na versão em português. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui e vou clicar em abrir. Eu vou só clicar e arrastar aqui para desenhar essa imagem em um tamanho qualquer dentro da minha tela e a gente já tem ela aqui disponível para a gente adicionar no nosso projeto. Essa aqui é a maneira mais fácil e mais simples, tá? Vocês viram que eu cliquei, arrastei e adicionei a imagem sem determinar um tamanho específico. Isso porque eu vou ajustar depois de acordo com o meu layout. Para que você possa ancorar essa imagem inline, ou seja, para que ela fique alinhada com a linha de base do texto, você pode simplesmente selecionar a imagem que você importou, dando um clique sobre ela, recortando no Ctrl X, e em seguida você dá 2 cliques aqui. Eu vou adicionar uma linha extra só para colocar essa imagem, tá? O cursor tem que ficar piscando na posição que você quer colocar a sua imagem e dar um Ctrl V. Pronto, essa imagem vai ser inserida inline, ou seja, alinhada com a linha de base do seu texto. Ou seja, se eu selecionar essa imagem agora e com o Ctrl e o Shift eu clicar e arrastar para aumentar até a lateral aqui do meu documento, olha o que acontece, ela vai ser aumentada e vai empurrar automaticamente o meu texto para baixo. Isso pode parecer óbvio, mas o simples fato de você recortar e colar ela enquanto o cursor está piscando na sua caixa de texto, isso já faz com que a sua imagem seja inserida alinhada à linha de base do seu texto, que faz toda a diferença quando você vai exportar o seu e-book. Quando você exporta um e-book, você pode selecionar 2 tipos de EPUB. Eu vou dar um Ctrl E aqui para exportar. E aqui na minha área de trabalho, olha só, vou só selecionar aqui só para mostrar para vocês. Você pode exportar um EPUB com layout fixo, um formato EPUB que é muito complicado de se trabalhar. Ele é mais utilizado quando você quer realmente fixar um layout padrão e é muito utilizado para dispositivos específicos. Vou fazer um e-book para ser lido no iPad, por exemplo. Eu gostaria de manter uma estrutura fixa de layout. Então você utiliza o EPUB de layout fixo, mas é claro que dá muito mais trabalho, você segmenta muito mais, você limita as possibilidades de uso desse material para alguns dispositivos. Se você tentar ler ele em outros dispositivos, você pode ter problemas. Além do layout fixo, que nada mais é justamente do que fixar o layout, a estrutura vai ser sempre a mesma, você tem o EPUB fluido, né? O layout fluido que a gente chama, que é justamente um layout que se ajusta de acordo com a tela do seu leitor. Se a pessoa está lendo no celular, se ela está lendo no leitor de e-book,
Ao utilizar o EPUB de layout fluido, você tem aí a possibilidade de ele pode aumentar ou diminuir a fonte, pode navegar pelas páginas de maneira fácil, mudar a cor de fundo, enfim, ele pode fazer todos aqueles ajustes que a gente já encontra por padrão na maioria dos leitores de e-books. Então, sempre que você for exportar, eu recomendo que você use a opção de EPUB fluido. E é justamente nessa situação aqui que esse tipo de imagem se encaixa melhor e você vai ter um resultado muito mais interessante, porque essa imagem vai ficar sempre nessa posição, ou seja, entre esses dois parágrafos, não importando se o seu leitor aumentar ou diminuir a fonte, enfim, ele pode fazer os ajustes necessários, aumentar ou diminuir a entrelinha e assim por diante. Mas existem outras maneiras de você adicionar imagens inline e também não inline, digamos assim, para um layout fixo no InDesign. Eu vou agora fazer de uma outra maneira. Eu vou dar 2 cliques aqui na minha caixa de texto. Eu estou editando aqui na página 2. Eu tenho 3 páginas aqui de exemplo. E eu vou dar um Enter aqui para adicionar novamente mais uma linha. O que a gente pode fazer agora é clicar no menu. O cursor está piscando ali dentro, tá? Clicar no menu File na opção Place. Você vai selecionar a imagem que você quer. Só que nesse caso aqui a gente tem um pequeno problema. A sua imagem, quando você vai inserir diretamente já com o cursor piscando ali, ela já precisa vir com um tamanho correto. Ou seja, eu estou utilizando aqui um layout em uma página A5 que tem mais ou menos aí uns 20 centímetros de largura, ou menos, né, 15 centímetros de largura, fora as margens que eu adicionei. Então a minha imagem tem que ter mais ou menos esse tamanho, porque se eu inserir uma imagem muito grande, olha o que acontece. A minha imagem simplesmente empurra todo o meu texto para baixo, tornando impossível de selecionar até mesmo a imagem e fazer as modificações necessárias. Não dá para mexer na imagem. Então eu preciso primeiro fazer o ajuste no tamanho, digitando no Photoshop, tanto faz, e aí depois eu insiro ela para dentro do meu projeto, sempre respeitando as dimensões da página. Então essa é uma maneira que você pode inserir, mas você vai ter que editar a imagem antes. Nesse caso eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar, clicar e arrastar aqui, e eu posso utilizar um outro controle da própria imagem para fazer o posicionamento dessa imagem inline, alinhada à linha de base. Você pode notar que o InDesign vai mostrar esse controle aqui na parte de cima. Muita gente não sabe para que ele serve, mas ele serve justamente para você posicionar, ou seja, para você vincular, né, ou ancorar a sua imagem em uma posição no texto. Você pode fazer isso da seguinte maneira, clicando e arrastando e posicionando aqui. Parece que não aconteceu nada, mas a imagem foi ancorada e ela pode ser deslocada à vontade. Isso aqui seria útil para um layout fixo. Eu vou já explicar com mais detalhes, tá? Mas eu vou dar um Ctrl Z aqui, apareceu a correntinha aqui, a âncora, né? Dá um Ctrl Z até ela sumir. Pronto, sumiu, eu desvinculei ali a minha imagem. O que eu vou fazer agora é segurar o Shift antes de clicar e arrastar essa imagem para cá com o Shift. Olha o que acontece. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Com o Shift e clicando e arrastando aqui o meu ponto de ancoragem, eu consigo ancorar essa minha imagem inline, alinhada à linha de base do meu documento, do meu texto. Ok? Dessa maneira eu posso aumentar novamente a minha imagem com Ctrl Shift e a minha imagem fica vinculada à linha de base do meu texto. Mas para que serve essa ancoragem aqui fluida, né? Aquela ancoragem, na verdade, onde a sua imagem fica flutuando ao redor do texto. Vamos supor que eu queira criar um layout fixo. Eu gostaria que o meu layout tivesse um layout fixo, mas ainda assim eu gostaria de manter aí as possibilidades de, quem sabe, o meu leitor converter para um layout fluido, a minha imagem se manter em uma posição pré-determinada. Você pode fazer isso clicando e arrastando e colocando a sua imagem em uma posição que você desejar, tá? Eu só cliquei e arrastei aqui no ponto de ancoragem. Parece que não aconteceu nada, mas olha o que acontece se eu clicar no menu Window, na opção View, desculpa, aqui em Extras, você marca a opção Show Text Threads, né? Eu não sei qual que é a tradução para português, se você sabe me ajuda aí nos comentários, tá? Marca aqui e pronto, quando você selecionar essa imagem, o InDesign vai exibir onde essa imagem está ancorada, olha só, a posição ali final do meu texto. Esse Show Text Threads também serve para você exibir o fluxo de texto das suas caixas de texto, olha, para onde o seu texto está indo, né? Quando você tem aí as caixas vinculadas nas portinhas de saída e de entrada das suas caixas de texto do InDesign. Bom, então a minha imagem está vinculada nessa posição. Então quer dizer que a partir desse ponto para frente, eu posso posicionar minha imagem onde quiser, utilizando inclusive recursos de layout, como o texto em contorno, que é esse Text to Wrap aqui. Eu posso, por exemplo, posicionar minha imagem aqui nesse parágrafo de baixo. Eu vou diminuir ela um pouquinho só para você ver o efeito, tá? Diminuir com Ctrl e Shift, posicioná-la aqui em cima.
E em seguida eu vou clicar aqui no Text to Wrap, que seria o texto em contorno. Essa opção está disponível no menu Window e na opção Text to Wrap o atalho é Ctrl Alt W. Nessa opção eu posso fazer com que o texto fique ao redor da minha imagem, clicando nessa opção aqui ou nessa aqui. Deixa eu selecionar ele de novo e clicar nessa opção. Pronto, isso vai fazer com que o meu texto agora seja imagem-ofóbico, né? Ele vai se desviar da imagem sem tocar, sem ficar por trás dela. Se eu alterar aqui as opções de espaçamento, deixa eu alterar aqui a lateral direita, aumentando um pouquinho o espaçamento, e um pouquinho embaixo também eu consigo empurrar mais esse texto, deixando o layout melhor. Dessa maneira, o meu texto está ancorado nessa posição, mas ele tem uma posição diferente no meu layout. Se eu exportar isso para um layout fixo, eu consigo ter exatamente esse mesmo resultado com a imagem do lado, mas se por algum motivo, creio eu, né, que funcione dessa maneira, desculpa, mas eu ainda não testei, mas acredito que essa seja a lógica, quando você exportar isso para um layout fixo, ou se você também exportar isso para um layout fluido, a imagem vai ter exatamente essa posição aqui, ok? Nilton, mas eu queria colocar ela em uma posição diferente. Eu posso dar um Enter aqui, para colocar ela numa posição só dela, e em seguida eu clico e arrasto de novo para cá, olha só. Ela vai ter exatamente a mesma posição, tá? Isso vai permitir que a minha imagem tenha uma posição no layout fixo, e se eu exportar tanto no fixo quanto no layout fluido, ela vai ter uma posição ancorada ali, certinho, bonitinho. Você vai precisar fazer testes para ver como é que essa função vai se comportar. Eu não fiz testes antes, tá bom? Mas fica aí essa dica para você adicionar os pontos de ancoragem. Se você quiser explorar um pouco mais as opções, você pode segurar o Alt e clicar sobre a âncora aqui em cima, e o InDesign vai exibir, olha só, algumas opções de alinhamento, de posicionamento. Você pode controlar de maneira precisa a posição da sua imagem. Selecionando primeiro um ponto de ancoragem da imagem, ok? Qual que é o ponto de referência dessa imagem? Pode ser no centro, enfim, cada um dos 3, 6, 9 cantos aqui, né? Aqui o ponto de ancoragem em relação à posição na página, que também funciona basicamente do mesmo jeito. Isso, na verdade, modifica a relação da posição que você tem aqui embaixo no eixo X e no eixo Y. Então, mudando o ponto de ancoragem, você muda a maneira com que essas medidas alteram a posição da sua imagem. Eu estou conseguindo enxergar o resultado porque o preview aqui embaixo está habilitado, tá? Então tem várias opções para você explorar. Eu vou cancelar aqui. E essas são as dicas que eu tenho para você, caso você queira adicionar imagens ancoradas aí, tanto inline, né, alinhadas à linha de base do seu texto, quanto para um layout fixo. Espero que você tenha curtido a dica. Essas dicas e muitas outras dicas, se você quer aprender InDesign, você encontra no meu curso de InDesign na Suite Criativa. O link vai ficar aqui embaixo. Promoção especial até o final do mês de junho. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, é claro, de curtir, compartilhar e de perguntar aqui nos comentários se você tiver qualquer dúvida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.